Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Eu sou a Natasha, estamos juntos. Novamente, a gente vai fazer um resumo, a gente vai conversar hoje, vai levantar alguns aspectos super importantes de história para a prova do Enseja, tá? Hoje a gente vai falar especificamente sobre a Era Vargas. Antes da gente entrar no nosso conteúdo, queria lembrar vocês que na plataforma do Descomplica, vocês têm acesso a tudo que vocês precisam para passar no Enseja. Vocês têm material de apoio de todas as matérias, vocês têm aulas completas de história, aulas de todas as disciplinas, vocês têm aulas de redação, enfim, tudo que vocês precisam para mandar muito bem na prova, vocês encontram na plataforma do Descomplica, tá? E aí aqui embaixo, na descrição, tem um link esperto para vocês terem acesso a tudo isso com preço maravilhoso. Show? Não deixem de acessar. Então, vamos lá. A gente vai falar sobre Era Vargas, e aí eu queria já contar para vocês que todo ano, pelo menos nos últimos anos, teve pelo menos uma questãozinha de Vargas na prova de Ciências Humanas do Enseja. E eu queria levantar com vocês algumas questões importantes, aquilo que mais cai, e tentar mostrar para vocês como é que esse conteúdo é fundamental pra gente, tá? Já adianto a vocês que Vargas é tão importante, galera, porque ele foi, dos governantes do Brasil, aquele que ficou mais tempo no poder. Hoje a gente vai conversar exclusivamente sobre o primeiro governo de Getúlio Vargas, o que a gente chama de Era Vargas, que vai de 1930 até 1945, tá? Vamos por partes. A Era Vargas, ela é dividida em 3 momentos e eu queria explicar isso para vocês rapidinho. De 30 a 34, a gente tem o que a gente chama de governo provisório, a gente vai conversar já já. De 34 a 37, a gente tem o que a gente chama de governo constitucional. E de 37 a 45, período mais longo, a gente tem o Estado Novo, que eu já adianto a vocês, que é o período mais importante para vocês na prova do Enseja, tá? Vamos lá. Antes da gente refletir e pensar algumas coisas sobre cada um desses momentos da Era Vargas, eu queria começar contando para vocês como Vargas chegou ao poder. E aí já adianto a vocês para que vocês entendam o início da Era Vargas em 1930, é importante que vocês conheçam um pouco das principais características da Primeira República. A gente tem vídeo sobre isso no canal, então é só vocês voltarem e assistirem. Mas eu quero que vocês saibam que Vargas assume o poder no momento em que a Primeira República ela chega ao fim. Vargas vai reunir, ele vai congregar os setores da sociedade que estavam insatisfeitos com aquela esfera, com o cenário político da Primeira República. Que cenário político era esse? O cenário da política do café com leite, o cenário de excessivo poder dos coronéis, lembram disso? Um cenário da política dos governadores, um cenário onde havia manipulação do processo eleitoral. Tudo isso já gerava insatisfação a partir dos anos de 1920. Em 1930, vai acontecer um movimento que vai romper com esse modelo de governo, com o governo da Primeira República. Esse movimento, ele é chamado de Revolução de 1930. É justamente a Revolução de 1930 que coloca Getúlio Vargas no poder. Vocês vão me perguntar, Natasha, Getúlio Vargas chegou ao poder sozinho? Não, Getúlio Vargas teve o apoio de diversos setores da sociedade. Que setores foram esses, pessoal? Em primeiro lugar, ele tem o apoio dos tenentes, que já nutriam, fazia tempo, insatisfação com o contexto político da Primeira República, já nutriam insatisfação com todo aquele processo de manipulação do voto, com o excesso de poder dos coronéis. Então, em primeiro lugar, Vargas tinha apoio dos tenentes, ou seja, das Forças Armadas, tá? Além disso, Vargas tinha o apoio das camadas médias, que também estavam insatisfeitas com todo esse cenário político. E, por fim, Vargas tinha o apoio das oligarquias dissidentes. Que oligarquias eram essas? Eram justamente os grandes proprietários de terra que não faziam parte daquele esquema da política do café com leite. Ou seja, não eram paulistas e nem eram mineiros, tá? Qual é o ponto?
quero que vocês saibam que aqui, 1930, Vargas assume tendo que conciliar diversas forças. Ele tem que agradar as camadas médias, ele tem que agradar as oligarquias dissidentes, ele precisa agradar os coronéis. E esse vai ser justamente o grande desafio de Getúlio Vargas, que já adianto a vocês, ele faz muito bem. Ele era um cara bastante esperto, tá? Vamos lá. O que vai acontecer nos primeiros anos do governo de Getúlio Vargas? Esses primeiros 4 anos a gente chama de governo provisório. E aí, só para que vocês saibam, o governo provisório ele vai de 1930 até 1934, tá? Nesse momento, o que é mais importante que vocês saibam, pessoal, é que durante esse governo provisório, Vargas vai diversificar os investimentos do Estado brasileiro. Como assim? Nesse momento aqui, já nos primeiros anos do governo do Vargas, a gente percebe um investimento do Estado na produção industrial, o que é inédito, porque isso não era feito até então. Durante a Primeira República, os investimentos do Estado se concentravam no setor agrário, se concentravam na produção cafeeira, principalmente, tá? Então é muito importante que vocês tenham em mente que já nesses primeiros anos da era Vargas, ao início de um investimento na indústria. Isso é bem importante. Qual é o grande ponto? Vargas investe na indústria, ele deixa de investir completamente no café? Claro que não, Vargas não é bobo, ele sabia que ele não podia governar sem que ele tivesse, no mínimo, alguma sustentação da elite cafeicultora. Então ele ainda investe no café, mas ele também investe na indústria, tá? É muito importante que vocês não se esqueçam também que lá no cenário internacional, quando a gente olha para as relações com os outros países, o café ele enfrentava alguma dificuldade devido à crise de 29. Então fazia sentido tirar um pouco do dinheiro do café e investir em outros setores. Vargas escolhe o setor industrial. Não se esqueçam que esse é um dos aspectos mais importantes do governo de Getúlio Vargas, tá? O fato de que ele é o primeiro a investir de fato na produção industrial no país. Tranquilo? O primeiro governante, né? É uma política do Estado de incentivo à industrialização. Qual o ponto? Além do incentivo à produção industrial nesse momento, galera, também surgem alguns movimentos de insatisfação. Por quê? Vargas assumiu em 30, mas ele não criou uma Constituição. E aí surgem alguns movimentos, principalmente em São Paulo. O mais importante deles é a Revolução Constitucionalista de 1932, ou seja, bem aqui no meio, que vai exigir que Vargas elabore uma Constituição. Vargas não pode governar sem que haja uma carta constitucional. Respondendo a isso, em 1934, Vargas cria a sua Constituição e a gente tem o início da segunda fase de seu governo, que é o governo constitucional, que vai de 1934 até 1937. Tá? O que vocês precisam saber sobre essa Constituição aprovada no governo de Getúlio Vargas? Pessoal, primeira coisa bem importante. Essa Constituição ela traz alguns avanços em relação à nossa primeira Constituição republicana. Que avanços são esses? Em primeiro lugar, a extensão do voto às mulheres, tá? Isso, na verdade, tinha sido aprovado 2 anos antes num decreto, mas é regulamentado na Constituição. Então, é na Constituição de 1934 que as mulheres recebem o direito ao voto no Brasil. Isso é super importante para vocês, tá? Além disso, se determina nesse momento que o voto ele passa a ser secreto. Isso é fundamental, porque o voto secreto evita que haja toda aquela manipulação do processo eleitoral que havia durante a Primeira República. Tranquilo? E além disso, é nesse momento que se criam as primeiras legislações que regulamentam o trabalho. Ou seja, os primeiros direitos trabalhistas são aprovados nesse momento, na Constituição de 1934. Tá? Além disso, é nessa mesma Constituição que Vargas cria uma justiça eleitoral, ou seja, para julgar crimes relacionados às eleições. Esses avanços, galera, nesse momento, são muito importantes. Essa Constituição ela é bem emblemática por trazer alguns avanços significativos que vocês precisam saber, tá? Não se esqueçam, voto feminino, voto secreto,
garantia dos primeiros direitos trabalhistas, criação de uma justiça eleitoral. Isso é super importante. Queria dar um detalhe para vocês, vou dar daqui a pouco. Vamos lá. Qual é o ponto? O que eu quero que vocês não esqueçam? Essa Constituição, ela também tinha um tópicozinho que dizia que em 1937 seriam convocadas novas eleições presidenciais para que um novo presidente da República assumisse nesse momento. O que vai acontecer? De 34 a 37, surge na sociedade brasileira alguns grupos críticos ao governo de Getúlio Vargas, uns mais, outros menos, mas grupos que propunham outras saídas para o Brasil. E aí a gente divide esse momento em dois grandes grupos, tá? Que é importante que vocês saibam. A e B, que era Ação Integralista Brasileira, que era um grupo de inspiração fascista, cujo principal líder era o Plínio Salgado, e a ANL, que era a Aliança Nacional Libertadora, que era um grupo que defendia ideias inspiradas no comunismo. Qual é o grande ponto? É importante que vocês saibam disso por quê? Ao longo desse governo constitucional, ao longo desses, a gente está falando aí de 34 a 37, ao longo desses 3 anos, há uma divisão da sociedade em indivíduos que criticavam Vargas, tanto defendendo o comunismo, quanto defendendo o fascismo. O que vai acontecer? E aí isso é fundamental. Aqui em 37, galera, pouco tempo antes de Vargas convocar a corrida eleitoral, convocar eleições presidenciais, ele que não queria deixar o poder, ele vai dar um golpe. Como assim? Ele vai elaborar um plano que ficou historicamente conhecido como Plano Cohen, que é um plano em que se forjavam documentos em que se dizia que o Brasil sofria com uma suposta ameaça comunista. Isso não vem do nada, claro. Alguns anos antes, grupos ligados ao comunismo, ligados à Ação Nacional Libertadora, tentaram tomar o poder, aconteceu isso de fato. Mas nesse momento aqui, em 37, Vargas elabora o Plano Cohen e diz que o Brasil sofre com uma suposta ameaça, uma ameaça comunista iminente, e que por isso ele não pode convocar eleições. Ele vai tomar o poder, centralizando o poder político em suas mãos. É nesse momento aqui, galera, 1937, que se inicia o período da ditadura do Estado Novo, em que Vargas vai governar, concentrando o poder nas suas mãos. De 37 a 45, quando o Estado Novo acaba, durante todo esse período a gente tem uma ditadura como qualquer outra. A gente tem censura, não há liberdade de imprensa, há perseguição a opositores políticos. Quero que vocês saibam então que a partir do golpe de 1937 se inicia o Estado Novo, que é uma ditadura em que o chefe político era Getúlio Vargas. Qual é o grande ponto? E o que eu quero que vocês não esqueçam? Durante essa ditadura, apesar de todos os aspectos negativos que se tem, e se tem mesmo, a gente não fala muito, mas é muito importante que vocês saibam que é uma ditadura como outra qualquer, há inclusive órgãos específicos voltados para a censura, como o DIP, o Departamento de Imprensa e Propaganda. Apesar disso, Vargas foi um governante que soube dialogar muito bem com as camadas populares. Ao longo de todo o seu governo, mas especialmente ao longo do Estado Novo, galera, Vargas se aproxima da classe trabalhadora. E essa aproximação, ela fica conhecida como trabalhismo. Quero que vocês percebam que é justamente por isso que a gente escuta falar tão pouco dos aspectos negativos da ditadura do Estado Novo, porque se ressalta esse caráter carismático de Getúlio Vargas, como um indivíduo que se aproximou dos trabalhadores. Quero que vocês tenham em mente que ele se aproxima, não porque ele é bonzinho, ele se aproxima porque ele percebe que o número de trabalhadores cresce de forma exponencial e que os trabalhadores, eles eram um importante elemento de sustentação para o seu governo. Vargas investe, por exemplo, massivamente em propaganda, para construir uma imagem dele como um indivíduo próximo das camadas populares. A ideia clássica, que é dita até os dias atuais, de Vargas como o pai dos pobres. É muito importante que vocês saibam isso. Não é à toa que é durante o Estado Novo, especificamente em 1942,
que é criada a CLT, a consolidação das leis trabalhistas, que sem dúvida nenhuma é uma grande conquista para os trabalhadores. Quero que vocês saibam então que Vargas vai ser muito esperto em saber articular, em primeiro lugar, uma aproximação das camadas trabalhadoras, certo? Mas em contrapartida a isso também há uma repressão a essas camadas. Vargas garante alguns direitos, mas em contrapartida ele limita outros. Por exemplo, durante todo o Estado Novo não havia o direito à greve, à livre manifestação. Então quero que vocês percebam muito mais como uma manobra de sustentação política do que como uma coisa de que Vargas foi um governante muito bom, muito bondoso. Não é isso. Quero que vocês percebam que era uma estratégia. Essa estratégia ela é chamada de trabalhismo, cai bastante na prova do Enseja, que faz com que Vargas garanta alguns direitos aos trabalhadores para ter apoio político. Mas não se esqueçam que esses direitos eles têm uma contrapartida. Vargas garante direitos e tira outros, principalmente liberdade de imprensa e direito à greve, tá? Galera, fechamos nosso super resumo sobre Era Vargas. Espero que vocês tenham curtido, que tenha ficado super claro para vocês. Não se esqueçam, lá na plataforma vocês têm acesso a tudo isso e muito mais, tudo que vocês precisam para mandar muito, muito, muito bem na prova do Enseja. Um beijo para vocês e até a próxima.